Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje que nós vamos falar é sobre, sugerido pelo nosso amigo David, tá? É sobre o uso da inteligência artificial na perícia, né? E como a gente vai lidar com esse tipo de inteligência, mecanismos de inteligência na perícia, né? Porque assim, como o próprio Guilherme falou lá no grupo, a inteligência artificial pode nos servir, pode nos ajudar. Hoje ela já me ajuda, eu vou explicar para vocês como que eu utilizo a inteligência artificial, mas ela pode também nos dar muito trabalho, tá? Principalmente para os profissionais da área de vídeo, imagem, né? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Inteligência artificial na perícia em geral, ok? Tanto judicial quanto extrajudicial, tá? Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Mas antes, já deixa seu like, por favor. Clica no sininho, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo, pelo menos a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para a gente saber até onde estamos atingindo, tá? Se não fizer parte dos nossos grupos de discussões, tá? WhatsApp, Telegram, entra lá no link fala.host/grupos e lá você vai acessar nosso grupo, pode participar, questionar, perguntar, ficar lá parado assistindo as nossas discussões, tá? Se você é interessado, ou se você é perito e quer ser indicado, entra lá, se apresenta, e aí quando alguém precisar de você, ele vai te chamar lá no grupo. Ou se você está precisando de algum assistente técnico, de alguém para auxiliar, ou um perito, entra lá e questiona. Já temos vários peritos cadastrados lá, e advogados também, tá? Então, vamos voltar ao nosso tema. Inteligência artificial na perícia. Bom, primeiro passo, inteligência artificial. O que que é? Inteligência artificial é como as máquinas aprendem o cotidiano da nossa vida, da realidade, tá? Porque hoje não, com a criação das tecnologias, as máquinas elas não aprendiam. Elas seguiam roteiros que a gente programava, tá? E até hoje, o que tem de maioria na internet, maioria nas máquinas, é que elas seguem rotinas que nós programamos. Ela não aprende, ela não evolui por si só, tá? Com a criação, né, com a ascensão da ideia da inteligência artificial, a gente começa a ensinar as máquinas, né? O início lá foi isso, a gente começava a ensinar as máquinas questões do nosso cotidiano, para ela poder ir respondendo, ter mais capacidade de responder a questões que nós queremos que ela nos ajude, né? Então assim, a inteligência artificial no começo, a gente tinha que alimentá-la. Como? Imagina uma inteligência artificial muito antiga, por exemplo, que é a como é que chama, daquela empresa gigante, da HP, eu acho que é HP, né? Não, HP não. Esqueci o nome. É o Dr. Esqueci o nome dela. Oh, meu Deus, por que fugiu? Tá, mas é uma inteligência artificial no qual ela foi utilizada para atender chats de empresas. Ela entra, você entra no site da empresa, tem lá um atendente virtual e essa inteligência artificial vai te atender e ela já tem várias e milhares de respostas a várias perguntas já cadastradas. Quer dizer, é uma inteligência artificial de primeira instância, de primeira fase, onde a gente ensinava a máquina quais são as respostas mais condizentes com aquelas perguntas. Então a gente tinha que fazer perguntas e responder
para que ela aprendesse, tá? Ou a gente fazia uma pergunta, ela respondia conforme o banco de dados dela, e e aí ela perguntava, essa resposta te serviu? Aí você falava sim ou não, né? E aí ela ia aprendendo desse jeito, a gente ensinando. E isso é a primeira fase, né? Isso é a primeira geração de inteligência artificial. Por que ela é boa? Porque a gente tem controle. A gente controla a inteligência artificial, porque a gente ensina o que ela está aprendendo. Agora, uma segunda geração de inteligência artificial, a gente já não ensina mais. A gente só explica para ela, a gente só programa ela a aprender. Você ensina como ela aprende, que é a famosa machine learning. Machine learning, Essa nova geração, você não explica mais nada para ela, você simplesmente fala, vai lendo tudo aí na internet e vai aprendendo para depois, quando eu perguntar, você me responder. É o caso do ChatGPT e outras inteligências artificiais que hoje em dia estão nos espantando com tanta qualidade, tá? Como que é isso? Você não vai mais explicar para ela, fazer perguntas e dar respostas para ela. Você vai mostrar para ela como ela aprende, tá? Aí vai utilizar alta tecnologia programacional, né? Computacional, de rede neural, inteligência artificial e machine learning, muitos algoritmos complexos para ela aprender, né? Ela começa a fazer o quê? Ela começa a ler a internet. Ela começa a correr todos os sites da internet e começa a guardar no banco de dados dela como as nossas palavras se relacionam. Por exemplo, a frase eu estou com fome. Ela vai começar a ler essa frase, eu estou com fome aqui, eu estou com fome ali, eu quero comer, e ela começa a fazer relações, e ela começa a perceber que eu estou com fome é muito parecido que eu quero comer, e ela começa a aprender como as relações entre as palavras como elas se relacionam, e ela começa a construir frases. Ela já não mais te mostra frases prontas. Ela começa a construir frases, que é o caso do ChatGPT, né? Então, se você hoje entrar no ChatGPT e perguntar para ela assim, como que eu faria para me alimentar direito? Ela vai construir frases, palavras por palavras, e vai te explicar. Fala, geralmente ela fala assim, eu como um chat de texto, estou meio como chama? Limitado nesse contexto, mas pelo que eu pude entender nas minhas pesquisas, para você se alimentar bem, e ela começa a conversar com você como se fosse alguém escrevendo do outro lado. Mas você está sabendo que não é uma outra pessoa, por quê? Porque ela escreve muito rápido, rapaz, tem uma coerência muito grande. Logo ela já enche uma tela ali em segundos ela já enche uma tela de texto e você começa a ler, tá? Essa é a segunda geração da internet, da inteligência artificial. É o lado bom? Tem o seu lado bom, que é, por exemplo, eu estava fazendo eu uso ela há muito tempo, tá? Então eu estava ali fazendo um laudo agora há pouco de dimensionamento de cabos elétricos. Eu pedi para o ChatGPT, me dimensiona o cabo de 240 milímetros quadrados, com tantos metros, eu acho que 100 metros, e dentro de um eletroduto de PVC, são 4 condutores,
de mesma espessura, sendo 3 fases e um neutro, qual a capacidade condutiva nessa condição. Em poucos segundos, baseado na norma ABNT 5410, em poucos segundos ela fez toda a explicação da 5410, trouxe todas as tabelas, fez todos os cálculos e me apresentou. O raciocínio dela estava perfeito, tá? Qual o problema aí do raciocínio dela? Nenhum. Do raciocínio dela estava perfeito. Agora os cálculos não deram certo, tá? Ela trouxe as fórmulas, ela substituía as fórmulas pelos valores que eu apresentei, só que pelo que eu entendi, ela não faz o cálculo. Ela já tem aquilo ali gravado na base de dados dela e ela responde algo que já está gravado. Eu percebi que eu falei, inclusive respondi para ela, falei, gostei muito da sua apresentação, mas me parece que o seu cálculo está errado. Aí ela pediu desculpa, refez a explicação, refez o cálculo. Aí eu já não entendi se ela refez o cálculo. Aparentemente não, porque voltou com o resultado estava errado, né? Era um cálculo muito simples de somatória, divisão e multiplicação para dimensionamento do... Desculpa, isso aí já era dimensionamento do trafo, porque depois eu pedi para ela fazer um dimensionamento do trafo, né, que é um transformador. E ela errou todas as vezes. O máximo que ela atingiu ali perto foi... Eu lembro que as minhas contas deu 591 ampere e a dela no máximo deu 596. Eu falei, agora você atingiu algo muito próximo, mas ainda está errado. Me peço desculpas. E aí ela fez de novo o cálculo, errou de novo. Eu falei assim, aí eu respondi para ela, como eu posso te ajudar a aprender? Interessante que ela não me respondeu, né? Ela refez o cálculo de novo, refez a explicação novamente, e eu perguntei para ela, me explica como eu posso te ajudar a aprender que esse número está errado, né? Que esse resultado está errado. Ela só repetia. Portanto, o ChatGPT não aceita aprender com a gente. Ele já aprendeu. Daí eu fui perguntar para ele, olha, por que você não aprende com a gente? Ele falou assim, olha, aí ela respondeu, eu já tenho toda a minha base de dados, o meu processo de aprendizado já ocorreu, a minha base de dados é até 2021, então daí para trás eu sei tudo, para frente eu ainda não estou atualizado e não vou poder te ajudar, tá? Então assim, ela não deixou muito claro, mas ela não vai aprender comigo, ela não quer aprender comigo, que é um perigo, né? Porque eu como perito, não, mas pessoas na internet podem ensinar coisas perigosas, né? E ela simplesmente aprender a virar um ditador, né? E aí é perigoso. Então assim, o ChatGPT, ele já leu toda a internet até 2021 e já aprendeu tudo, entendeu? Ele não vai aprender com você, ele vai aprender com o que já está na internet. Então, se você fizer um artigo e colocar na internet, ele vai aprender desta forma. Mas você diretamente interferir na aprendizado dele, não é assim. Bom, então, como que eu aproveito essa inteligência artificial? Peço para ela fazer os cálculos para mim, né? Olha, eu estou aqui numa situação assim, assim, assado, o que você me sugere, ChatGPT? Ele vai conversar comigo como se fosse uma pessoa inteligente e vai dar algumas sugestões. Você vai pegar aquilo e colocar aquilo cru no seu laudo? De forma alguma, tá? De forma alguma. Nunca pegue algo do GPT ou de qualquer inteligência e jogue direto no seu laudo. Aquilo vai te auxiliar na agilidade do desenvolvimento. Eu sugiro que você faça isso. Beleza. Agora você pega aquilo que ela fez e vai comparar nos livros, nas literaturas, nos trabalhos acadêmicos, tá?
já sugiro vocês entrarem no Google Livros, tá? E no Google Acadêmico e fazer a pesquisa lá dentro. Então ele te fez um levantamento lá, por exemplo, eu perguntei para ele a princípio sobre o dimensionamento do cabo 240 milímetros de cobre, e ele me falou que conforme a tabela 5A da 5410, ele tinha capacidade de 297 amperes. Mas, pelo que eu já estudei, não é simplesmente olhar na tabela qual o consumo daquele, qual que é a capacidade daquele cabo. Você tem que fazer o dimensionamento e utilizar várias tabelas ali a partir da 36, 36, 37, 40, ali para baixo. Você vai utilizando as tabelas para aplicar os requisitos de diminuição de condutibilidade. Por exemplo, quando o cabo está aéreo, ele está refrigerado. Então, quando ele aquecer, um não vai atrapalhar o outro. Agora, quando o cabo está dentro de um duto e um aquece o outro e o duto é fechado e ele é de plástico, ele vai aumentar a temperatura ali dentro drasticamente. E aí isso vai fazer com que a condutibilidade do cabo diminua. Então aí você tem tabelas para PVC, conduto de PVC, a espessura do conduto diz muito, se o conduto é de metal é outra configuração, outra tabela. Então você utiliza ali umas 5 ou 6 tabelas para chegar à corrente corrigida de condutibilidade daquele cabo, né? Então eu pedi para o GPT fazer para mim, ele fez rapidamente, e aí depois eu só fui na tabela 5410 e fui conferindo os valores, refazendo os cálculos e consegui agilizar a minha elaboração do laudo. Porque no laudo você tem que descrever tudo, tá? Você tem que fazer, você tem que apresentar um memorial de cálculo. Não é simplesmente falar, olha, o cabo 240 eu fiz o cálculo e ele deu tantos amperes. Espera aí que momento que eu tenho que